Então nós vamos iniciar o Evangelho nesse momento, agradecendo a Deus por mais uma semana, né? Que Deus nos abençoe, que tenhamos também uma semana de muita saúde, de muita luta, para nós ganhar nosso pão de cada dia. Agradecer a Deus, nosso Criador, Jesus, nosso Divino Mestre, a espiritualidade maior, que tanto nos tem ajudado. São milhões de almas que estão espalhadas pelo nosso planeta Terra, ajudando todas as nações, sob a coordenação de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos orarmos então a prece que Jesus nos ensinou, no capítulo 6 de São Mateus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos iniciarmos essa tarefa, nós vamos falar sobre as últimas pragas, 7 pragas que estão no Apocalipse. O que é que significa, né? Essas pragas que está trazido para nós pelo apóstolo João, né? Que escreveu o Apocalipse. Só que ele escreveu fora do corpo físico, né? Porque ele foi transportado para o mundo espiritual, ele estava preso na ilha de Pátimo. E ele foi levado numa reunião no plano espiritual e ele participou dessa reunião, nas aberturas dos selos lá. E esse último selo, os 7 selos, que a gente vai falar aqui hoje. Vamos ver se nós entendemos, compreendemos, né? Essa mensagem da noite. Então vamos lá. As 7 últimas pragas. Não queremos fechar esse capítulo sem dizer alguma coisa sobre as chamadas pragas de Deus. Pragas de Deus. Já não está bem colocado isso aí, porque Deus não vai mandar praga para nós. Isso podemos ter certeza. Deus é amor, supremo amor. Nós é que não entendemos ainda quem é Deus. Jamais. E vamos ainda crescer muito para nós entendermos quem é Deus. Porque se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas no universo, suprema inteligência do universo, né, e causa de tudo que existe, a criação dele, por que ele ia criar praga, criar castigo, criar... Nós é que não sabemos ainda que falamos de Deus, ainda ficamos acusando Deus ainda. É muito triste. Temos que estudar mais, entender mais as Escrituras no sentido verdadeiro espiritual, né, para não ficar interpretando na letra e daí nós não saímos do lugar. Então vamos falar um pouco dessas pragas que está aqui para nós entendermos um pouquinho mais. Porque dentro do nosso conhecimento cristão, espírita, jamais nós vamos falar alguma coisa para acusar Deus em qualquer coisa. Deus criou todos para ser anjo. O tempo que vai conferir, mas todos nós, toda a criação de Deus vai ser anjo, todos. Então como é que nós podemos negar a bondade desse Criador? Né? Vamos lá. Era a crença antiga que todo mal que sobrevinha aos homens era mandado por Deus, como castigo da sua desobediência. Vejamos bem. Mas o mal vinha e vem para todos, e tanto bons como os maus sofrem as suas consequências. Um sofre mais, outro sofre menos. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, depois eu vou fazer um comentário. Vamos lá. As religiões dogmáticas, cheio de dogmas, que eles mesmos inventaram esses dogmas, né? Falando de Deus, que está longe para compreender Deus até hoje, o amor de Deus, né? Eles criavam leis
criavam e ficavam entre nós, essas leis criadas pelos homens. Porque eu já falei várias vezes aqui e vou repetir de novo. As leis de Deus são 10 mandamentos, trazido por Moisés, o maior médio que desceu à terra naquele tempo, porque o maior é Jesus, mas Moisés foi um dos maiores médios que desceu à terra, o legislador do povo hebreu. Ele sim trouxe a religião para a terra, porque a religião da terra é quando nós praticarmos os 10 mandamentos. Enquanto nós não praticarmos os 10 mandamentos na íntegra, nós nem podemos falar em religião. Que religião nós estamos seguindo? Não. Tudo que está aí é dogma. É leis criadas pelo homem. As leis trazidas pelo profeta, pelos missionários de Jesus, esses são os 10 mandamentos. Que está em 20 de Êxodo, que está em capítulo 5 e 6 de Deuteronômio, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e está em toda a obra espírita. O Livro dos Espíritos tem mais de 15 questões falando dos mandamentos, mas toda a obra espírita fala dos mandamentos. Então, esses são os mandamentos de Deus. O resto é dogma, é feito por mão de homem. Até o 3º mandamento, os homens tiraram, botaram o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, dia de festa de guarda. O 3º mandamento é o sábado. E foi tirado, e foi substituído esse mandamento, criado outras coisas paralelas. Mas enquanto o cristão na Terra não observar e praticar os 10 mandamentos, ele não vai sair do planeta Terra. Ele pode até sair, mas para o planeta inferior. Para o reino dos céus, não. Porque no reino dos céus só desceu um, Jesus. Ele desceu do reino dos céus e voltou para o reino dos céus, só ele. Nós vamos para as colônias aí, que tem milhares de colônias aí fora da terra, né? Nós vamos para lá. Se nós tiver condição, nós vamos para colônias melhores. Se não, nós vamos para colônias também bem inferiores, também, como tem também. Como tem prisão no mundo espiritual também. Então, esse negócio de praga de Deus, isso não existe, gente. Se nós dizer que Deus mandou praga, nós estamos rebaixando Deus. Deus criou demônio, Deus deixa nós virar demônio. Que Deus é esse? Eu não quero que meus filhos virem demônio. Eu dou minha vida pelos meus filhos. Trabalho a vida inteira para dar o pão de cada dia, para sustentar a minha família. Agora eu vou querer que vão para o inferno? Que Deus é esse? Que manda praga, que manda castigo. Que castigo? Eu quero dizer uma coisa. Cada um de nós estamos sofrendo as consequências do passado que nós foi delituoso e fizemos muito mal para o próximo. Nós estamos sofrendo, cada um diferente do outro. Porque cada um de nós tem um grau evolutivo diferente também. Dentro da própria família. Um vai para uma colônia melhor, outro vai para a colônia que ele merece, outro aqui na Terra ele tem o pão que merece, outros são mais doentes, outros têm mais saúde. Por quê? De acordo com as nossas dívidas, de acordo com o nosso grau espiritual. Então, dentro da família, já somos diferentes. Já vamos para lugar diferente. É claro que vamos se encontrar no mundo espiritual, porque nós não morremos. Só que trabalhar juntos lá já é diferente também. Porque, às vezes, nós vivemos juntos na mesma família, mas não temos junto aqui. Trabalhamos junto na mesma família? Não, um vai para um lugar, outro vai para outro vai para outro estado, outro vai para outro país. Não é porque vivemos na família que temos que trabalhar junto. Não é assim. Porque o mundo espiritual é muito mais fácil para se visitar, porque lá não se desligamos. Se nós gostarmos do outro, vamos visitar, porque lá não tem essa dificuldade que nós temos aqui, de pegar um avião, pegar um ônibus, pegar um carro. Não, lá não precisa. Quando nós tivermos um certo grau espiritual, nós projetamos o pensamento, pensamos aonde nós queremos ir e já temos lá. É assim que funciona. É muito mais fácil. Então, vamos falar um pouquinho das pragas de Deus, para nós saber que nós temos muito enganado com isso aí. Temos projetando uma coisa de Deus que não é isso que nós estamos pensando de Deus. Deus é suprema inteligência, causa de tudo que existe. Por que ele vai criar demônio? Ele é onisciente, ele sabe o que ele está criando. Ele sabe quantos séculos e milênios vamos levar para ser anjo. Porque o progresso está nas nossas mãos. Ele dá o livre-arbítrio. Quando nós chegamos a um certo tempo de evolução, ele dá a liberdade, nós escolhemos o caminho. Mas nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Então vai demorar tempo, vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Esse é o Deus bom, que nunca fecha as portas para nós. Sempre Ele está dando oportunidade para nós, aqui no mundo espiritual, porque os trabalhos é aqui e lá. Não é? Veja bem, era a crença antiga que todo o mal sobrevinha aos homens, todo o mal vinha de Deus sobre os homens, né? E era
mandado por Deus como castigo de suas desobediências. Coitado de nós, né? Nossas obediências. Nós temos, sim, nós estamos passando por muita dificuldade, porque nós somos devedores das leis. Nós transgredimos as leis de Deus, depois queremos o quê? Matamos, roubamos, adulteramos, fizemos tudo que... jogamos nossos companheiros na sarjeta, né? Não aceitamos nem às vezes como filho, como pai. Nós temos muita coisa que nós temos de errado, depois nós temos que arcar com as consequências, né? Mas o mal vinha e vem para todos, e tanto bons como mal vinha e vem para todos, vem para todos, para o bom e para o mal. Cada um sofre de acordo com o que merece, mas todos sofrem. Não vem ninguém na terra que não sofre. Todos nós sofremos. E mais esses dias de hoje atuais, né? Difícil é falar com uma família que esteja em paz. Paz mesmo não tem. Tem relativo. Felicidade é relativa, a paz é relativa, a saúde é relativa. Porque nós somos ainda muito imperfeitos. Não que Deus quer que nós seja. Deus quer que nós sejamos anjos, mas nós temos que se transformar em anjo com as nossas obras. Cada um segundo as suas obras, diz as Escrituras. Todos os textos sagrados falam assim, cada um segundo os seus feitos, as suas obras. Cada trabalhador é de seu salário. Ninguém um paga pelo outro. Cada um que faz é responsável. Isso são as Escrituras que nos ensinam. Então vamos lá. Para nós espíritas, cristão, né? Porque dizer que é espírita não vai resolver nada. Tem que ser cristão e cumprir os mandamentos, senão... Nós temos ainda torcendo para o mal hoje, ainda apoiando o mal na terra, apoiando ainda a violência, armamento, um para matar o outro. Armamento se usava quando era primitivo, para matar aquelas feras lá que não tinha condição, né? Mas para tirar a vida do ser humano a hoje e dizer que é cristão, não. Cristão é aquele que ama a todos, o inimigo, o desafeto, amamos e ajudamos a todos. Essa é a proposta de Jesus. Será que estamos fazendo isso? Temos que rever os nossos conceitos, porque dizer que é espírita ou cristão, isso aí não vai bastar nada. Nós temos que mostrar pelas obras, quem nós somos na verdade. Conhece-se o homem pelas obras. Vamos lá. Então a religião dogmática, o romanismo, o protestantismo, que são tudo seitas, são tudo doutrina, porque religião só tem uma mesmo. E a religião é os 10 mandamentos. Essa é a religião que Jesus mandou na terra por intermédio do profeta, pelos seus missionários da época. E está até hoje escrita numa pedra, que os construtores rejeitaram. Ficou escrito numa pedra, no Velho Testamento, os 10 mandamentos. Mas só na pedra ainda não ia resolver. Sabe onde é que Deus escreveu os 10 mandamentos? Na nossa consciência. De cada ser humano na face da terra, está escrito os 10 mandamentos. Cada ser humano, não importa a evolução dele. Está escrito. Uns já estão entendendo, já sabe discernir. Outros não sabem ainda. Outro ainda vai ficar dormindo mais uns séculos para frente aí, para depois se acordar. Que vai ter que respeitar esses mandamentos e praticar. Senão não somos felizes. Então é isso que a gente... É claro, não se vende nada, não se troca nada. Nós conquistamos a nossa felicidade. Quanto tempo? Milênios. Acho que o anjo, que é anjo hoje, quantos milênios ele não levou para construir essa felicidade dentro? Esse é a conquista dele. E nós temos que chegar lá. Veja bem. Para nós espíritas, encontramos nos ensinos evangélicos o Espírito que vivifica. As criaturas comportam a interpretação muito diferente das que conceberam os religiosos do passado e os que mandavam também na política do passado, os ditadores do passado, né? Então, como é que eles podiam amar o próximo como a si mesmo? Até hoje não dá ainda, né? Não chegamos nesse ponto de amar o próximo a nós mesmos, nós não amamos nem nós mesmos. Porque a pessoa que tem um vício material ou espiritual, ele não te ama. A pessoa que não perdoa, ele está corroendo a alma dele por dentro. Ele está se envenenando todos os dias. Então nós ainda não sabemos libertar nem a nós mesmos.
Por isso que é difícil. Veja bem, Deus não pode fazer o mal, porque se assim fosse, se Deus praticasse o mal e mandasse o mal, se assim fosse, o seu reino estaria destruído. Quando os fariseus disseram que Jesus agia pelo espírito do mal, o mestre respondeu: todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E demais, como é possível exterminar o mal com outro mal? Não existe. Treva e luz. Quando chega a luz, o que dê as trevas? Não tem, não existe. Como pode existir amor, ódio, sem amor, o amor sem o ódio? Os dois têm que estar separados. Então Jesus falou: meu reino não é dividido. Aqui essa fonte só sai o bem, gente. Só sai água cristalina. E a nossa mente tem que sair o bem também. Um dia tem que sair o bem, como Cristo prometeu. Agora, quando nós estamos misturando que Deus é Deus dos exércitos, que Deus é vingativo, que Deus cria isso, cria aquilo, nós estamos rebaixando Deus. Que as nações estão em guerra até hoje, é mandado por Deus. Antigamente pensava assim, que Deus favorecia uma nação, castigava a outra. Isso não existe, gente. Isso é obra do homem. O homem que se destrói a si mesmo, porque o homem não tem o bem perfeito com ele. Então nós temos o bem e o mal, temos divididos e temos sofrendo por isso. Jesus deixou bem claro: o mal não sobrevive, ele agia pelo bem, né? Veja bem, é fato, porém, é que o Apocalipse diz que as pragas são mandadas por Deus. Isso é coisa do homem, né? O homem julga segundo o que ele é. Então ele achava que ele era ruim, mau, matava os irmãos e dizia que era Deus que mandava. Não, ele estava fazendo a parte dele. Deus mandou sempre pregar o amor, viver a caridade verdadeira. Nunca fazer o mal a ninguém, sempre orar pelos inimigos, orar por aquele que persegue e calunia e pagar o mal com o bem, sempre. Sempre. Veja bem, esse negócio de que Deus era vingativo, Deus dos exércitos, não existe, gente. Isso é coisa do Antigo Testamento, da capacidade que os homens tinham. Eram mais selvagens do que cristão. Mesmo levou 2000 anos para a pessoa começar a conhecer o que é o cristianismo. Nós temos mais, né, depois de Jesus, quanto tempo nós temos aí ainda se batendo entre nós, ainda não praticando nada de bom quase. Temos ainda sermos inimigos um do outro, né? Vejamos bem. Veja bem, o que são as pragas que Deus diz que Deus mandava para nós? Veja bem como nós somos ainda bem atrasados espiritual. São as tempestades, os raios, os terremotos, a seca, a enchente, os vendavais. Já dissemos que a evolução do planeta traz como consequência uma revolução, quer na costa, quer no seu centro, quer na camada atmosférica. E as revoluções não se fazem sem dores. Entretanto, o homem poderia perfeitamente se livrar dessas dores, se usasse o bem da liberdade que o Criador lhe facultou, aplicasse a sua inteligência, trabalhando para remover esses males, ou aparelhando-se a fim de enfrentar esses perigos, enfrentar sem perigo para a sua saúde e para a sua vida. Vejamos bem, quando diz que dá um furacão, um terremoto, um vulcão, é castigo de Deus. Não é castigo de Deus, é a Terra. A Terra está em formação, gente. Nós temos um planeta inferior, em formação. Toda essa revolução do planeta, tanto na atmosfera como no núcleo da Terra, vulcão, furacões por aí, é tudo um reajuste do planeta Terra. Não tem nada a ver com castigo. Nós temos habitando, por nosso grau espiritual também, que somos grandes devedores das leis, nós estamos habitando no planeta certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Tudo está certo, tudo está dentro dos conformes das leis de Deus.
Então nada é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus bota as leis para nós praticar, não praticamos. Estamos matando e roubando e continuando fazendo a mesma coisa, mentindo, caluniando. Queremos ser felizes? De que jeito? Nós somos o autor do nosso dever e do nosso destino. Então nós temos que rever o que é que nós estamos fazendo. Porque o reino dos céus vai ser aqui, filho. Não tem reino dos céus. Tem milhões de reinos dos céus, mas aqui na terra é o nosso reino dos céus. Ou Jesus está enganando. Diz que aqui vai ter a Nova Jerusalém, onde vai emanar leite e mel daqui. O mel da fé, tudo vai sair desse nosso país. Nosso país vai ser um país fantástico, num futuro próximo. Porque o Brasil é o celeiro do planeta Terra, onde vai emanar leite e mel. É a Nova Jerusalém. Porque Jesus, ele confiava naquele povo da Palestina para ser o projeto lá. Porque nós sabemos que todos os profetas vieram em Israel. Todos os profetas, todos os grandes homens, porque eram uma geração inteligente. Só que não cumpriram nada. Estão até hoje descumprindo as leis de Deus, matando, destruindo uns aos outros, lá não respeitam nem os vizinhos, nem o da mesma lá do sangue. Como é que eles querem plantar um reino de Deus? Não dá. Então Jesus, como o Brasil era uma terra nova, uma terra de homem muito simples, que eram os índios aqui, o que ele fez? Ele falou, vamos construir o reino dos céus lá nesse Brasil amado. Porque esse povo que vai para lá vai ser um povo bem melhor. Porque eles vão acolher muitas migrações vêm para o Brasil. Veio milhões já para o Brasil. De todos os países lá fora. E estão vindo em massa. E o Brasil vai acolhendo. Aqui tem guerra aqui dentro? Não tem, nem precisa de guerra. Nós viemos aqui para se ajudar um outro. É isso que Jesus quer. É que nós amamos uns aos outros. Em todos os países são irmãos nossos, gente. São filhos do mesmo Deus e nossos irmãos. E nós temos o dever de tratá-lo bem. Então não existe catástrofe. Catástrofe, nós podíamos evitar as catástrofes, porque nós podíamos ter aparelho para evitar, né, as catástrofes. Mas nós não, ainda usamos a inteligência para praticar armamento, para matar os próprios irmãos. E gastamos bilhões de dólares. Ou nós podíamos dar o pão para essas pessoas, sustentá-lo e trabalhar menos, ficamos criando armamento para destruir um outro, gente, que não produz nada, só sofrimento. Nós ainda não temos noção do que é uma guerra, porque não passamos por uma guerra aqui no Brasil. Gente, não tem coisa mais triste nessa terra do que você viver debaixo de bombas, destruindo tudo, tanto o material como os corpos físicos também. É muito triste, gente. Nós temos dentro dessas... É os homens que estão fazendo a maior castigo, é o homem que constrói. Assim como levaram anos e nós inventando máquinas de guerra, organizando planos sinistros em que só cogitam do mal, por que não trabalharam para preservar a saúde, a própria vida dos seus semelhantes? Por quê? Fazer arma para matar o semelhante. Nós temos pior que animal. O animal não mata um outro. Difícil. Assim como descobriram o para-raio que livra uma casa, um edifício das faíscas elétricas, não poderia também descobrir isoladores de fenômenos sísmicos? Nós temos, por exemplo, o sismográfico, que é um aparelho que registra a hora, a duração e a plenitude dos fenômenos sísmicos. Não poderíamos ter um outro aparelho para reduzir essa amplitude? Avisar o povo, saia da cidade, está vindo aqui uma tempestade, um furacão. Tudo isso tem jeito de medir hoje. Mas os homens ainda não trabalharam muito nesse sentido. Vamos lá. Não poderia mesmo prever o momento em que se deveria dar um desses fenômenos, como o astrônomo vê antecipadamente um eclipse?
fazermos sair da cidade ou da povoação ameaçada as pessoas que aí morassem, que não sofressem as suas consequências, podia evitar quantas mortes se nós fizéssemos esse aparelho, né? A mesma causa se dá à peste, que com muito trabalho e cautela higiênica pode ser evitada perfeitamente. Assim como se pode amenizar as que podemos amenizar como no reinado de Faraó. Houve 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de seca, que absorveu todas as colheitas. Nomeado, porém, José, filho de Jacó, o vice-rei do Egito, fez largas previsões para os anos de carestia, e o povo foi remediado nas suas necessidades. Foi lá o José ajudar o rei do Egito, né? Tanto vice-rei temos nós na terra, assim como temos tantos faraós, e nenhum se lembrou de chamar um novo José para remediar as necessidades do povo e precavê-lo das futuras crises que terrivelmente nos ameaça. Interessante que o rei antigamente eles tinham médios, que eles contratavam os médios, né, para ajudar eles nas previsões. E hoje, quantos médios nós temos? Quando nós podíamos alertar nós do que vem aí no futuro próximo? Que nós estamos dentro de uma transição muito forte, muito grande. Agora, nesse momento que estamos vivendo aqui no corpo físico, né? Mas é mais difícil, que é castigo de Deus. Tudo é castigo de Deus. É mais fácil blasfemar, negar a divindade, é o que está acontecendo hoje, do que se submeter à sua santa vontade, que é sempre boas e vem em encontro de nossas necessidades. Vejamos bem. Diz que Deus não bota um fardo superior às nossas forças. Ele não bota. Nós é que não sabemos ainda ter essa resistência, né? Dirá o leitor que os nossos projetos seriam irrealizável, por ser impossível. Não vamos poder realizar amenizar essas coisas, porque é impossível. É impossível, nada é impossível. Que os nossos projetos seriam impossível, né? Descobrir os meios de pô-los em prática. E nós responderemos, o Dr. Pinheiros Guedes: o impossível está sempre diante da fraqueza humana. Somos fracos de fé, fracos de tudo ainda. Mas quanto impossível o homem de gênios tem vencido. Que é a vida senão uma luta sem trégua contra o impossível, né? Vamos ver quanto impossível nós já vencemos, né? O impossível. A vida é impossível sem o fogo. E a criatura humana descobre o meio de produzir o fogo. Levou tempo, né? Pela inteligência da época, mas nós construímos o fogo. E o fogo foi a salvação dos tempos. Porque sem fogo, o que nós ia fazer? Não podia ferver uma água, não podia fazer nada. E o homem descobriu o fogo. Naquela época, ainda que nós era bem primários. Imagina agora quantas coisas estamos fazendo para quem? Para destruir o próximo. Essas guerras aí, eu nunca vi tanta bomba no ar, nunca vi tantos aviões com bomba voando nesse planeta. Eu imaginava que eu ia desencarnar, não ia ver isso aí. Mas infelizmente estamos assistindo.
E quem está dando essa oportunidade de nos assistir e alertar? O homem. Essas tecnologias de hoje não vimos no outro lado do planeta instantaneamente o que está acontecendo? O que nós estamos vendo? Aviões, né, destruindo as cidades, os povos. Daí vamos dizer que é castigo de Deus? Vamos dizer que é castigo do homem, então? O homem que está fazendo isso. E a criatura humana descobre os meios de produzir o fogo. Era impossível transpor os mares, que era impossível. O homem venceu os mares. Quantos impossíveis se erguem diante do homem? São outras tantas vitórias que o homem vai descobrir. E estamos descobrindo. Mas nós, se fosse um pouco mais de fé, mais amor no próximo, nós não ia sofrer tanto. Ia sofrer bem menos. Felizes serão os que sofrem com paciência, que nós não sabemos, né? Quando nós pensamos em Deus, queremos que Deus dê tudo para nós no mesmo dia. Não é assim que funciona. Deus dá tudo, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa necessidade, com os tempos. Tudo vai crescendo. Se nós vemos 100 anos atrás, quanto nós crescemos, gente? Quantas coisas boas nós temos no lar. Temos luz elétrica, temos chuveiro, temos televisão, temos rádio, temos tudo. Telefone, carro para andar. Tudo. Quem inventou isso? O homem. É obra de quem? Dos homens. Com a permissão de Deus. Veja que coisa boa que nós temos produzindo, né? Serão o que sofre, temos que sofrer com paciência, com resignação, porque novas terras e novos céus, onde habita a justiça, se lhe dado por herança. Nós temos herança, Jesus vai dar herança para nós. Jesus nunca desamparou a humanidade, nunca vai desamparar. Ele prometeu um novo céu na terra, novo reino na terra. E vai dar, e nós estamos construindo isso aqui, com sacrifício. Quanto já trabalhamos, quanto já sofremos nessa terra, quanto suor já derramamos, mas não temos bem melhor hoje. Se nós olharmos 100 anos atrás, não tinha nada quase, gente. E o que nós, daqui a 100 anos, não temos noção do que nós vamos ter nas nossas mãos. De bom, de belo, se aperfeiçoando as casas, as ferrovias, as rodovias, os navios, tudo vamos aperfeiçoando, gente. Tudo. O meio de transporte, o meio de comunicações, temos tudo em nossas mãos. E Deus dá tudo o que precisamos, para todos. Porque quem reclamar da natureza, ele não está conhecendo, nem a si mesmo. Porque o que Deus dá para o rico, dá para o pobre. Dá para todas as nações. A mesma lei é para todos, gente. Ou o sol impede para um e dá para outro. Não dá. A chuva vem quando vem para todos. Então nós temos beneficiado todos os dias. Nós temos que respeitá-lo mais, amá-lo mais. As leis que Deus mandou em nossas mãos para nós ser felizes. Nós se afastamos delas e somos infelizes, porque não praticamos. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine todas as profissões da terra. As profissões da terra, o que nós desenvolvemos é fantástico. Olha os médicos de hoje, os engenheiros, tudo evoluiu muito e está evoluindo, gente. Não podemos reclamar de nada. Eu estava falando com meu filho lá que está nos Estados Unidos. Falei, a gente sabe que os Estados Unidos tem uma nação muito inteligente, tem tantas coisas boas lá, não dá para negar. Mas eu falei, nosso Brasil está crescendo muito também. Nossa cidade de Cascavel é um exemplo. Nunca vi crescer tanto uma cidade em tão curto prazo. Virou uma cidade de Cascavel, gente. Todo quanto é lado é um trabalho. São centenas e milhares de trabalhadores construindo, se profissionalizando, trabalhando nas profissões mais, que precisa mais, né? Com a medicina. Tudo evolui, tudo cresce. Temos grandes médicos aqui em Cascavel, uma referência para a nossa região. E a gente está muito feliz por isso. Então que Deus nos abençoe e abençoe a todos. Porque Deus é amor. Infinitamente amor. E não vai deixar nenhum dos seus filhos perecer. Se nós tiver dúvida, recorremos a Ele. Pedimos a Ele.
diretamente, onde nós estivermos. Sentamos num cantinho na nossa casa e levamos nossos pensamentos a Deus. Nosso pensamento percorre milhões de anos-luz por segundo, porque o pensamento é mais veloz que a luz, gente. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo e o nosso pensamento é mais veloz que a luz. Se a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, imagine se nós ficar 1 minuto ligado a Deus. Onde vai o nosso pensamento? Vai chegar nesse universo imensurável. E de lá vem tudo para nós de bom. Porque as fontes divinas estão no plano astral. Então que tenhamos fé. Tenhamos sentimento dentro de nós. Cada dia melhor. Olhar o nosso semelhante com piedade. Não com raiva, mas com piedade. Porque eles estão sofrendo também. E nós amanhã sofremos também. Que Deus nos abençoe e dê força para todos nós. Vou mandar um abraço a todos, vou pedir para vocês que espalhem essa boa semente aí, né? Com os vizinhos, com as pessoas, porque isso é muito bom. Se é bom para nós, deve ser bom para o nosso próximo também. Porque carentes somos todos nós, e somos todos meio igual nas carências. Deus abençoe, um abraço de um irmão que ama muito a todos. Pena que não posso me doar mais, porque eu também sou muito pequeno. Uma boa noite a todos e um beijo no coração de todos.